Aqui estamos para mais um encontro de amigos e amigos de Deus. Queremos passar alguns minutos com Deus e convosco, abordando um tema que é pouco falado, mas que é de tão grande importância. E escolhi para título deste tema o que só Deus preenche. Gostaria que, para a introdução a este encontro de amigos, pudéssemos ler as Escrituras no capítulo 4 de Filipenses e vamos ler a partir do versículo 7 até ao versículo 7 e 8. Capítulo 4, versículos 7 e 8 da carta aos Filipenses. Busquem a vossa Bíblia. Tenham-na à mão. Sintam a alegria de a manusear. O folhear de cada página. Porque isso, além de fazer bem à alma, alegra o nosso Deus. Diz a Escritura: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Quando lemos estas palavras do amado apóstolo, apercebemo-nos de um conselho que, por experiência dele mesmo e também por o aconselhamento dele para conosco, diz-nos o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Reparem que Ele aconselha-nos para que os nossos corações e os nossos sentimentos estejam guardados em Cristo Jesus. Sentimentos e coração precisam de estar guardados. Quero dizer-vos uma coisa. Ao longo da Bíblia, nós deparamos-nos várias vezes com a palavra coração. Muitas vezes a palavra coração quer dizer coração
Está a falar de um músculo que está dentro de nós. Um músculo que, parando, deixaremos de viver. Mas, na maioria das vezes, e como agora nesta passagem da carta aos Filipenses, a palavra coração refere-se à mente humana. E isto nós podemos comprová-lo por uma passagem que nós lemos no livro de Gênesis. No capítulo 6 e versículo 5, que diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Portanto, aqui não tem como a palavra coração querer dizer e estar a referir-se ao músculo que está dentro de nós. Mas aqui está-nos a falar da parte mental, da mente do homem, da sua torre de controle. Porque diz a imaginação dos pensamentos do seu coração. Eu não sei se, e penso que todos nós sabemos isto, em todos os aeroportos existe ali construída aquilo que é chamada a torre de controle. É a partir dali que se mandam os aviões partir e é a partir dali que se dá a ordem quando eles podem aterrar. E quando os controladores que estão dentro da torre decidem fazer greve, além de ser uma confusão, há uma paralisação da ação dos aviões. Em nós, seres humanos, feitos de uma forma tão sábia, a nossa mente é para o nosso corpo a torre de controle. É na nossa mente que se desenvolvem os pensamentos, as ações e as emoções. E através das emoções e dos pensamentos vêm as ações. Dentro da Bíblia, com frequência, como vos disse, a palavra coração e mente são tratados como um só órgão do corpo humano. Eu gostaria de ler 3 ou 4 passagens em que nos mostra que o coração que é ali referido só pode se aplicar à mente. Em Gênesis, no capítulo 8, versículo 21, Gênesis 8,
versículo 21, nós vamos ver o que nos diz. Diz assim: e o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Neste versículo de Gênesis, nós deparamos-nos com duas realidades. É que Moisés, ao escrever sobre Deus e sobre a criatura de Deus, o homem, fala de coração como sendo a mente. Notem em relação a Deus o que ele disse. O Senhor disse em seu coração. Reparem, o coração apenas serve, o coração físico apenas serve como uma bomba para bombear o sangue. É o músculo para bombear o sangue e levá-los a todas as partes do corpo. Essa é a função do coração. Mas quando Deus diz aqui, o Senhor disse em seu coração, é o mesmo que estar a dizer, o Senhor decidiu em sua mente. E o que é que ele decidiu? Não voltar a amaldiçoar a terra com um dilúvio. Portanto, vimos mente de Deus relacionada a coração, relacionada com mente, mente com coração. E depois, um pouco mais à frente, diz: a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Então vimos que a palavra coração, quer relacionando-se a Deus, quer relacionando-se ao homem, à criatura humana, quer dizer mente. Quero dizer-vos que o nosso corpo, de tudo o que é mais complexo no nosso corpo, é o nosso cérebro. E a ciência já chegou a muitas conclusões, mas continua com muitas interrogações. Poderemos dizer que o nosso cérebro, usando uma linguagem informática, é o nosso disco duro. É ali onde é guardado todas as informações. Todos os registros da nossa vida estão neste disco duro. O nosso cérebro compõe-se por 4 lóbulos. O lóbulo frontal, o lóbulo parietal, o lóbulo occipital e o lóbulo temporal. Isto são descobertas do homem, mas com a inteligência de Deus. Tudo isto se desenvolveu a partir de uma simples célula que Deus fez através da fecundação
e que hoje nós somos aquilo que somos. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa. Diz o cérebro humano, isto diz a ciência, o cérebro humano é composto por bilhões de células nervosas. Estas células estão organizadas de forma a exercerem controlo sobre as emoções, o comportamento, o movimento e as sensações. Para poder compreender isto de forma clara, será útil conhecer um pouco a estrutura e o funcionamento do cérebro. O cérebro está dividido em duas partes que se assemelham na sua aparência, mas que são distintas nas suas funções. Cada metade é um hemisfério. Cada hemisfério cerebral encontra-se dividido em 4 áreas separadas, chamadas lobos. Portanto, nós temos 2 hemisférios e em cada hemisfério temos 2 lóbulos. E é interessante, como vos disse, nesta complexa criatura divina, perfeita, mas complexa à mente humana. É ali que Deus quer não só habitar, mas controlar. Este é o único lugar do mundo. Este é o único lugar no ser humano que Deus deseja preencher. Há um vazio na mente humana em que muitos tentam preenchê-lo com coisas, mas que não o conseguem. Alguns buscam um vício, como o alcoolismo, o tabagismo, as drogas, tentando preencher esse vazio. Outros buscam estilos de vida, acreditando que esse vazio poderá ser preenchido dessa forma. Mas quando tudo isso é conseguido, quando tudo isso passa, aqueles que tentam preenchê-lo com coisas chegam a uma simples conclusão. Apesar das coisas, o vazio continua a existir na mente. E isto é aquilo que Satanás quer. É que esse vazio exista no ser humano. Satanás delicia-se quando vê o ser humano querer preencher esse vazio com coisas. Porque nem mesmo Satanás consegue preencher esse vazio. Esse vazio foi deixado na mente humana como lugar cativo de Deus. É verdade que a grande maioria vai descer à sepultura sem que esse vazio fosse preenchido por Deus.
A grande maioria das pessoas que nós cruzamos na rua tem esse vazio na mente. Quero ler, ou melhor dizendo, convidar-vos a ler comigo o que nos diz Provérbios 23, 26. Provérbios, o grande sábio Salomão, que também teve os seus momentos de fracasso, tentou preenchê-lo com coisas, mas que chegou a esta conclusão. Provérbios 23, 26 diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração. E volto a dizer-vos, vamos trocar esta palavra coração por mente. Dá-me, filho meu, a tua mente, e os teus olhos observem os meus caminhos. De tudo o que somos, Deus quer ter um lugar cativo na minha e na sua mente. E por isso, Ele nos convida a entregar nas suas mãos a nossa mente. A mensageira do Senhor, na Riev Herald, de 5 de maio de 1891, ela disse assim: Deus nos pede que lhe consagremos o coração. As faculdades, os talentos e afeições deverão ser a Ele submetidas, para que em vós opere tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade, e preparar-vos para a vida eterna. Salomão, ao escrever Provérbios, disse: dá-me, filho meu, a tua mente. A mensageira do Senhor diz que Deus pede as faculdades, os talentos e as afeições. Tudo deve ser entregue a Deus, ser submetidas a Ele, para que em vós opere tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade, e preparar-vos para a vida eterna. A nossa torre de controle precisa ter nela o controlador, que seria da torre de controlo de um aeroporto se não tivesse um controlador. É o mesmo que acontece connosco. O que é que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, se não tivermos Deus, o infinito, na torre de controle? Mensagem aos jovens, na página 407, diz assim: o coração, abro aspas, abro parênteses, o coração, a mente, pertence a Jesus. Ele pagou pelo ser humano um preço ilimitado e intercede perante o Pai como nosso mediador, rogando não como um suplicante,
mas como um vencedor que reivindica aquilo que lhe pertence. É capaz de salvar perfeitamente, pois vive sempre a interceder por nós. Um coração jovem é uma preciosa oferta, um mais valioso dom que se pode apresentar a Deus. Tudo quanto sois, todas as aptidões que possuís que de Deus provêm, como sagrado depósito a ser-lhe devolvido outra vez em voluntária e santa oferta. Não podeis oferecer a Deus que vos não haja Ele dado primeiro a vós. Portanto, quanto ao coração é a Deus consagrado e está-lhes dando uma dádiva por Ele comprada e que lhe pertence. Portanto, disse que a maior dádiva que Deus quer é preencher o vazio na nossa torre de controle. Da mesma forma como aquele que está na torre de controle sabe de onde vêm, de que parte vêm os aviões, qual a direção que eles estão a dirigir ao aeroporto. Assim Deus conhece de onde vêm os seus problemas, os seus inimigos. E é através da torre que Ele quer comandar a ação do nosso ser. Por isso, a nossa mente é um campo de batalha. E se nós não tivermos o Senhor, o nosso Criador, como controlador, cairemos na batalha. Perderemos a guerra. Porque quando o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 6 e no versículo 12, ele disse estas palavras. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas eu não resisto sem ler este mesmo verso na Bíblia viva. Quero lê-lo, porque a Bíblia viva vai usar aqui algumas expressões mais claras do que aquilo que foi lido. Por isso, ao ler este mesmo verso 12 na Bíblia Viva, veja o que diz. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra pessoas sem corpo. Os reis malignos do mundo invisível, esses poderosos seres satânicos e grandes príncipes malignos das trevas que governam este mundo, e contra o número tremendo de maus espíritos no mundo espiritual. Está mais claro que a nossa guerra, que é travada na torre do controle, é uma guerra contra o invisível. É uma guerra que se trava neste campo, que se nós não tivermos um bom controlador, porque esse bom controlador, como vos disse, da mesma forma como o controlador que está nos aeroportos, na torre dos aeroportos, ele sabe de onde entram e saem os aviões.
Da mesma forma, Deus sabe de que lado surgem estes reis do mundo invisível, esses poderosos seres satânicos, grandes príncipes malignos das trevas que governam este mundo e contra um número tremendo de maus espíritos do mundo espiritual. Por isso é que Deus, conhecendo a fragilidade humana, Ele clama, Ele suplica, Ele pede para que cada um de nós lhe entregue o direito de controlar a nossa torre de controle. Nos lugares celestiais, numas meditações matinais, diz-nos a mensageira: Satanás reúne todas as suas forças para o assalto do último conflito cerrado, e a resistência do seguidor de Cristo é provada ao máximo. Por vezes, parece que ele terá que ceder, mas uma palavra de oração ao Senhor Jesus vai como uma seta para o trono divino, e os anjos de Deus são enviados ao campo de batalha e a situação é revertida. Parece que cai, parece que vai desabar, parece que chegou o fim. Mas quando nós dirigimos uma palavra de oração ao controlador da torre, que é Cristo Jesus, diz que como uma seta, como um míssil, usando a linguagem destes dias, como um míssil, é enviado ao trono divino, pedindo ajuda. Anjos de Deus são enviados ao campo da batalha e a situação é revertida. Portanto, essa é a realidade que todos nós precisamos entender. Sabem que Satanás tem um principal objetivo, e se ele não o consegue atingir, ele vai para o plano B. Qual é o principal objetivo de Satanás? Satanás quer tirar da mente do homem a existência de Deus. Mas se ele não consegue tirar da mente do homem a existência de Deus, ele vai para o plano B, e o plano B, ele vai distorcer o ser Deus. Ele vai distorcer a personalidade de Deus. Por isso nós precisamos ter a mente preenchida pelo único controlador que nos conduzirá aqui em segurança e nos levará às portas da Nova Jerusalém. Diz a mensageira do Senhor: Satanás não pode ler os nossos pensamentos, mas pode ver os nossos atos, ouvir-nos as palavras, e por meio do seu longo conhecimento da família humana, pode moldar suas tentações para tirar vantagem de nossos pontos fracos de caráter. E quão frequentemente lhe revelamos o segredo de como poderá obter vitória sobre nós.
como deveríamos dominar nossas palavras e emoções? Quão fortes poderíamos tornar-nos se nossas palavras fossem tais que não nos envergonhássemos de enfrentar o seu registro no dia do juízo? Quão diferentes aparecerão elas no dia de Deus do que agora aparentam ao serem pronunciadas. Portanto, vimos aqui que Deus deixou-nos informação mais que suficiente para conseguirmos escapar à tragédia que Satanás quer criar no grande campo onde se trava a batalha entre nós e entre os seres invisíveis, os anjos caídos. Por isso nós precisamos de estar atentos. Diz que ele, Satanás, não pode ler os pensamentos, mas ele foi aprendendo durante todos estes anos a conhecer o ser humano através das reações e ações. E hoje esse psicólogo consegue, às vezes, só pelo olhar, a entender o que é que nós pensamos, o que é que nós queremos, para onde é que nós vamos. Diz-nos ainda a mensageira do Senhor, e isto está num livro escrito, num livro Mente, Caráter e Personalidade, na página 18, diz: por milhares de anos Satanás tem estado a fazer experiências com as características da mente humana e aprendeu a conhecê-la bem. Por sua sutil atuação nestes últimos dias, ele está vinculando a mente humana à dele próprio, impregnando-a dos seus pensamentos. Repara esta última frase. Diz que ele está vinculando, está ligando a mente do homem à sua própria mente. É por isso que nós olhamos hoje o homem, e o homem tornou-se insensível, violento, mau, idólatra. Porque Deus, aliás, Satanás conseguiu, como diz a mensageira, vincular a mente humana à dele próprio, impregnando-a dos seus pensamentos. Sabe uma coisa, meu querido amigo, minha querida amiga? Você e eu corremos um risco de a nossa mente, a menos que ela esteja a ser controlada pelo Senhor Jesus Cristo, a menos que a nossa mente se torne uma com Cristo. Se assim não acontece, os pensamentos que estão na sua mente, na minha mente, por mais que eu não queira ouvir isso, são pensamentos de Satanás. E note o que ela diz a seguir. O grande enganador
e espera confundir a mente dos homens e mulheres de tal maneira que não seja ouvida outra voz senão a dele. Você já viu a importância de deixarmos que Deus preencha o vazio existencial na mente humana? Para que Ele, tal como o controlador aéreo, que sabe de onde vêm e como vêm, quando vêm, assim é Deus. Se Deus estiver no controle da sua e da minha mente, ainda a tentação não chegou, já Deus nos está a advertir que está a chegar. E é um momento, como nós vimos naquele momento de pedir forças. E essa oração imediatamente vai ao céu e vai trazer ajuda. E esses ajudadores são os anjos celestiais. Diz, ainda no mesmo livro Mente, Caráter e Personalidade, Satanás penetrou resoluto, colocando-se entre Deus e o homem. Reparem que nós sabemos que entre Deus e o homem, quem fez a ponte de ligação foi Cristo Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por meio de mim. Mas Satanás, nestes últimos dias, ele quer fazer também simular a ponte. E vai consegui-lo. E as pessoas vão pensar que essa ponte que é Jesus Cristo. Porque a sua mente está impregnada de pensamentos que Satanás colocou dentro, a enganos, sofismas, heresias. E então ele quer se colocar no lugar de Cristo. Diz, é a sua obra de distrair a mente humana. Nós sabemos o que é isso. Quantas vezes nós estamos nos nossos momentos de relação com Deus, na nossa comunhão, no nosso encontro, e às vezes somos assaltados por distrações, coisas que nos vêm à mente que nada têm a ver com o encontro que estamos a ter. Ele é perito em distrair. Mas se nós tivermos Deus na torre de controle, Satanás poderá aproximar-se da mente, mas não entrará dentro da mente. Porque nas leis da física, dois objetos não conseguem ocupar o mesmo espaço. E se Deus está na mente, Satanás não pode estar. E quando Satanás ocupa a mente, Deus não pode estar. Depende do controlador que está na tua e na minha mente. E isso é determinante. Diz-nos, é a sua obra distrair a mente, lançando sua negra sombra justamente através do nosso caminho, de modo a não sabermos discernir entre Deus e as trevas morais e a corrupção, e o acúmulo de iniquidade que está em nosso mundo. Que faremos então quanto a este assunto? Devemos deixar que as trevas prevaleçam? Não!
Por isso que precisamos cada dia é entregar a nossa mente a Deus, porque Ele diz cada dia: dá-me, filho meu, o teu coração, deixa-me entrar na torre de controle. Vamos ver o primeiro assalto a duas torres de controle na história da humanidade. E o primeiro assalto a duas torres de controle na história da humanidade passou-se no Jardim do Éden. E vamos ver como é que Satanás conseguiu fazer que os nossos primeiros pais a expulsassem o controlador divino e deixaram entrar o controlador demoníaco. Sim, porque quando Adão e Eva saíram das mãos do Criador, o controlador dessa mente, dessa torre, era Deus. Mas houve um momento em que Adão e a Eva, pelas suas atitudes e ações, levaram o controlador divino a sair do controlo dessas duas torres e entrou para o lugar de Deus, o inimigo. Vamos ver como é que ele conseguiu isso. Quando nós lemos no capítulo 3, versículo 5 de Gênesis, nós já conhecemos a história. Deus havia advertido Satanás do perigo de ser assaltadas aquelas duas torres de controle. Mas eles não vigiaram o bastante quanto deveriam. E vamos então ler o versículo 5 para ver como Satanás consegue. Porque às vezes ele usa argumentos fortes, poderosos, argumentos que quase nós não temos como combatê-los. Somente o controlador da nossa torre, Jesus Cristo. Mas vamos ver o que ele fez. No versículo 5 do capítulo 3, diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Notem que argumento forte. Mas antes deste argumento forte, onde Satanás disse aos nossos primeiros pais: se abrirão os vossos olhos. Antes desse argumento, ele já lhe tinha dado um outro argumento para que eles permitissem acesso à sua torre de controle. E qual foi o argumento? Está no versículo 4. E no versículo 4 diz: então a serpente disse à mulher. Esta serpente nós sabemos que era Satanás: certamente não morrerás. Reparem que dois fortes argumentos para ter acesso à torre de controle.
Deus tinha-lhe dito: se vocês comerem do fruto, morrerão. Satanás disse-lhe: se vocês comerem do fruto, não morrerão. E além de não morrerem, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Satanás caiu porque ele quis, desejou aquilo que ele agora oferece aos nossos primeiros pais. Satanás caiu quando tentou querer ser como Deus. Quantas vezes na vida Satanás tem entrado na sua torre de controle, na minha torre de controle, porque os argumentos que ele apresenta são muito fortes. Quantas vezes ele chega junto de nós e nos diz: não tem mal. Se fizeres isso, Deus não é tão mau assim. Eu disse-lhe que Satanás, melhor dizendo, Satanás tem dois objetivos. Tem dois planos para conseguir alcançar no homem. O plano A é tirar da mente do homem a existência de Deus. E se ele não consegue fazê-lo, ele vai para o plano B, vai distorcer a pessoa de Deus, a personalidade divina. E é isso que ele aqui está a fazer agora. Ele está a distorcer a personalidade divina. Ele está-lhe a dizer: não vais morrer. Pelo contrário, vais ter prazer. Vais alcançar aquilo que nunca pensaste alcançar. E é isso que ele faz consigo e comigo. Apresenta-nos a tentação de uma forma aliciante e cativante. Mostra-nos que não é assim tão errado cometer este problema, cometer esta transgressão, levar a efeito este ato. E Adão e Eva, primeiro Eva, depois Adão, de uma forma diferente. Deus serviu-se da serpente para enganar Eva. E Deus serviu-se da Eva para enganar o Adão. Mas as duas torres foram assaltadas e foram controladas e foram vencidas. O inimigo conseguiu o que queria. E ele está a conseguir o que quer na grande maioria das pessoas da Terra. Agora, quando ele disse: se abrirão os vossos olhos, há uma pergunta que eu sempre me fiz. Estavam eles com os olhos fechados? Se estivessem com os olhos fechados, quão bom teria sido, porque não tinham visto a contemplação do fruto. Mas os olhos estavam abertos. Então, como disse Satanás, se abrirão os vossos olhos. A que olhos se estava a referir Satanás? Se os olhos físicos estavam abertos, a que outros olhos ele estava-lhes a querer abrir
os olhos espirituais. Os mesmos olhos com que Satanás hoje vê são os olhos espirituais. E esses olhos nós encontramos na primeira carta, aliás, no livro aos Efésios, no capítulo 1 e no versículo 18. Efésios 1, versículo 18 diz o seguinte: tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual é a esperança do seu chamado e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos. Sabem que Deus queria privar o homem do sofrimento. Quantas pessoas estão sofrendo porque receberam notícias que não foram boas? E que se essas notícias não lhes fossem logo transmitidas, essas pessoas não estariam na condição em que se encontram. E Deus, aquilo que nos cria, do que nos queria proteger e quis iniciá-lo com os nossos primeiros pais, Ele não queria que viéssemos a conhecer o mal. Ele queria que o mal ficasse só entre Deus e o Criador do mal. O céu tinha sido manchado, tinha-se criado uma grande mancha no céu. E Deus não queria transportar a história dessa mancha para a terra, para não criar sofrimento no homem. Que adianta nós irmos falar de coisas às pessoas que sabemos que isso apenas as vai entristecer, lhe vai trazer um sentimento negativo? Não será melhor quando nós sabemos que uma pessoa está à beira da morte, com uma doença galopante, um câncer ou outra qualquer doença galopante? Porque dizer àquela pessoa: vai-nos morrer dentro de poucos dias? Porque não tentar ajudar a pessoa enquanto ela vive a esquecer o problema que tem, vivendo como se ele não existisse? Eu gostaria de ler aqui uma passagem da Mensageira do Senhor acerca dos olhos do entendimento. Diz o seguinte: vocês precisam se demorar sobre as certezas da palavra de Deus para conservá-las diante dos olhos do coração, ponto por ponto. Dia a dia repitam as lições lhe dadas, vez após vez, até que vocês aprendam a sua importância e significado. Vemos um pouco hoje, e pela meditação e oração vemos mais amanhã. E assim, pouco a pouco, vamos entendendo as graciosas promessas, até que podemos quase compreender o seu pleno significado. Oh, quanto perdemos por não educarmos a imaginação para que se demore nas coisas divinas em vez das terrenas. Podemos dar o mais amplo escopo à imaginação e, contudo, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam.
Novas maravilhas serão reveladas à mente, à medida que aplicarmos com mais intensidade as coisas divinas. Perdemos muito por não falarmos mais de Jesus e do céu, a herança dos santos. Quanto mais contemplarmos as coisas celestiais, mais veremos novos deleites e mais nosso coração transbordará de gratidão a nosso benevolente Criador. Por isso é que o apóstolo Paulo disse: tudo o que é bom, tudo o que é honesto, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum mérito, nisso pensai. Mas só podemos agir desta forma se Cristo for o controlador da nossa torre. Satanás quer assaltar-nos. Por isso, eu gostaria de dizer-vos nesta hora: a mente é o único lugar que Deus quer ocupar na vida humana. Mas ocupando a mente, ocupou todo o corpo. Todos os órgãos estão debaixo do seu controle. O seu respirar é a influência do controlo de Deus. O batimento cardíaco é a influência do poder de Deus. Eu gostaria de terminar com aquilo que diz a ciência. Gostaria que pudéssemos ouvir um pequeno áudio, embora depois, na próxima terça-feira, voltaremos ao tema. Mas eu gostaria que pudéssemos ouvir um áudio. E vamos terminar com esse áudio para ver qual a importância de Deus estar no controle da torre. Sabem que todos nós temos, às vezes, atitudes que não conseguimos perceber, mas Deus no controlo faz a diferença. Eu vou deixar, talvez não é a melhor forma, mas gostaria que ouvissem apenas, são poucos minutos, mas gostaria que ouvissem este áudio. Tenho certeza que você já ouviu falar do poder que a oração tem sobre as pessoas, né? Mas hoje eu quero te trazer uma abordagem mais científica, de acordo com a neurociência, da força, do poder que a oração tem sobre o nosso corpo, sobre o funcionamento dessa máquina maravilhosa que é o nosso corpo. Bom, eu quero que você entenda aqui o seguinte, é que eu desenhei o cérebro, pra gente dar uma olhadinha, tá? O cérebro numa versão assim, um desenho bem simples e tal, mas veja bem, existe uma região frontal aqui da gente, que é a região responsável pelos julgamentos, pensamentos críticos e tal, tá? Que analisa bem as coisas em que a gente está realizando num dado momento. Aqui nós temos também o nosso sistema límbico, que é a parte emocional, a parte que processa as emoções da gente, as memórias emocionais, o quanto você está bem emocionalmente com uma coisa ou às vezes não está bem emocionalmente com alguma coisa. E aqui nós temos uma região posterior, aqui atrás da sua cabeça, que é a chamada região parietal.
Pois bem, alguns cientistas fizeram pesquisas para entender como é que o cérebro se comporta quando a pessoa está num processo de oração ou mesmo num processo de meditação, tá? E o que eles conseguiram descobrir foi uma coisa fantástica. Quando uma pessoa está num processo de oração, de meditação, quando a pessoa está em conexão com Deus, essas duas regiões aqui, elas acabam aumentando a sua atividade. Ou seja, a sua percepção fica mais aguçada, você consegue julgar as coisas de uma maneira mais intensa e melhor, né? No sentido de ser bem melhor para situações que estão à nossa volta. O sistema emocional fica bem aguçado, né? Você pode ter notado que às vezes em que você está meditando, orando, você fica mais sensível, você fica mais fácil de se emocionar, de trazer as emoções para você. Mesmo aquelas pessoas que às vezes chegam num momento para uma oração, num momento de oração, chegam mais reticentes, mais caladas, às vezes a cara mais fechada, em pouco tempo ela vai estar entregue ao processo, consegue se emocionar, consegue ter conexão com Deus, e isso é muito positivo. Essas duas regiões aqui, cientificamente foi comprovado que elas aumentam o seu trabalho, aumentam a sua eficácia. Enquanto que a região parietal, que é responsável pela percepção do espaço, responsável pelo entendimento de como é que está o seu corpo de maneira geral, a relação do corpo com o ambiente, essa região basicamente tem o seu metabolismo reduzido, a sua atividade reduzida. O que faz a gente entender que a pessoa tem uma conexão naquele momento muito mais forte com a oração, com a meditação dela, né? Digamos assim, um momento muito mais forte com Deus. E acontece a partir do momento em que você se entrega nesse processo de oração, provando que de fato esse momento é importante para o nosso corpo, para a nossa fisiologia, para manter a gente bem. E isso é fantástico, né? Alguns médicos entenderam também, através de pesquisas, que quando a pessoa está assim, quando a pessoa está no nível de conexão espiritual mais profundo, automaticamente o cérebro dessa pessoa é tomado daquilo que a gente chama de amor, né? Que olha que interessante. A pessoa se sente mais amada, mais conexa, mais protegida de uma maneira geral. Então, automaticamente acontece uma mudança química no nosso corpo, isso é fantástico. Uma mudança química nos chamados neurotransmissores. A gente passa a ter níveis maiores de serotonina, níveis maiores de ocitocina, que é chamado de hormônio do amor, né? Níveis maiores de dopamina, e isso aqui mantém o seu cérebro em pleno estado de funcionamento. Olha que interessante. Imagina se você todo dia colocar esse hábito na sua vida, né? Esse hábito de orar, por exemplo, antes de uma situação difícil, antes de uma reunião, antes de sair de casa ou antes de dormir, o cérebro da gente entra numa configuração positiva, né? O que você pode observar também, que foi publicado isso num livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz, pelo Sean Arcor, provando que as pesquisas levam a entender que o nosso cérebro é configurado para Deus, é configurado para um estado espiritual mais elevado. Então, o quanto é importante a gente saber da neurociência, mas também ter entendimento do quanto isso é importante no âmbito espiritual, né? No âmbito de Deus. E interessante, o nível de cortisol, ou os níveis de cortisol em geral, caem no nosso corpo. Então, quando a pessoa está estressada, ela produz uma grande quantidade de cortisol. E não é que esse cortisol seja ruim, ele é um hormônio importante para a gente. Mas entenda, quando esse cortisol ele está numa situação, digamos, menos crítica, ou seja, o nível mais baixo, automaticamente algumas coisas não acontecem no nosso corpo que normalmente acontecem quando você está estressado. Ou seja, o cortisol, quando ele está em excesso, quando você está estressado, ele pode dificultar os movimentos porque ele acaba atacando a musculatura, ele acaba atacando a nossa ossatura, deixa a gente com inchaço, com edemas, o corpo fica aparentemente mais pesado, mais difícil de você trabalhar com o seu corpo, você sente mais dores no corpo quando está com esse cortisol elevado. E mais, médicos perceberam que pessoas que estão com esse nível de cortisol, né, mais baixo, trazido para um nível normal, são pessoas que não têm problemas com a imunidade. Ou seja, quando você está em estado de oração, que a serotonina, que a ocitocina, que a dopamina atingem níveis mais elevados e que automaticamente o cortisol tem uma queda no seu nível, essas pessoas passam a ter uma resposta imunológica melhor. Isso para quem está dentro de um hospital faz toda a diferença, né? Pacientes em UTI, que mesmo estando inconscientes, mas que receberam oração de outras pessoas, tiveram, né, a verificação foi que o cérebro sofreu as mesmas alterações, o cérebro do paciente, no caso, sofreu as mesmas alterações positivas
positivas, né? E aí, os níveis de cortisol, uma vez que eles caem, que eles chegam no nível normal, essa pessoa dificilmente vai ter o que a gente chama de imunodepressão. Ou seja, a imunidade dela não vai ser alterada. A imunidade dela acaba sendo fortalecida. Essas pessoas reagem muito melhor a tratamentos durante as suas internações pós-cirúrgico, ou até mesmo antes de processos cirúrgicos mais complicados. Isso prova que o nosso cérebro tem uma conexão muito forte com o próprio criador dele. De fato, né? Ele é conectado com Deus, assim como a gente deve estar. Então, esse vídeo, além de trazer para você uma explicação científica de como é que funciona o teu cérebro, tem também o objetivo de te fazer pensar mais sobre essa conexão com Deus. Às vezes, o que é que não está dando certo na tua vida? O que é que você tem tentado e não tem conseguido só? Né? Qual é a ideia que você não tem tido? Procure entender que a partir do momento que você estiver positivo, não digo positivo, não é só alegre, feliz, mas positivado, a tua fisiologia funcionando bem, você conectado com Deus, os teus resultados serão muito maiores. Né? A oração tem esse poder. Lá em Mateus 7,7 diz: pedi e vos será dado, batei e vos será aberto, por todo aquele que pede recebe. Então eu creio muito nisso, saber orar da maneira certa, não só pedir bens materiais, mas pedir essa conexão, pedir que o teu corpo realmente possa estar em conexão com essa força maior que é esse Deus que nos conduz, tá bom? Então, um grande abraço, eu espero ver você em outro vídeo, em outro treinamento, eu espero poder estar contribuindo de alguma maneira com a tua vida e com o teu crescimento.